Tá faltando aqui. Já configurou o áudio, já coloquei os 4 bits que tá lá na tela, entendeu? Abri uma nova. A menina falando, fiz a contagem. Pessoal, vamos lá, tá bom? Ele vai fazer a contagem, vamos lá. Estamos todo mundo me ouvindo? Todo mundo falando? Flávio, fala comigo. Sim, tá me ouvindo? Beleza, tá bom. Olha o retorno aí, eu vou soltar Então, vamos agora. lá. 3, 2, 1. Tá me ouvindo, Luiz? Tô te ouvindo. Legal. Tá fazendo áudio. 3, 2, 1. Liberou, pode falar. Boa tarde a todos. Meu nome é Roberto Nunes. É um grande prazer estar com vocês nesse painel, onde vamos discutir um tema muito interessante para o setor sobre transformação digital. Por onde começar e como manter esse processo funcionando. Esse painel vai ser moderado pelo CEO da Digitalx, Flávio Horta, e contará com a participação de Herman Quiroga, membro do Conselho da Gol, Homem de 55, Cobase, Localweb, CIA e Centauro. Também contará com a participação de Sérgio Alexandre Simões, CEO da Digitalize-se.com, e também de Márcio Alencar, diretor de estratégia digital da Alelo. Em nome da Abras, agradeço a presença de todos e desejo um ótimo painel. Fábio, você. Obrigado, Roberto. Quero aproveitar a oportunidade e agradecer aqui a Abras. É um prazer, uma grande satisfação estar aqui na 54ª convenção da Abras. Não é pouco tempo, né? Muita história de convenção, muita história de associação. Uma associação que faz muito bem para o setor supermercadista e que contribui muito para o mercado, não só para o mercado supermercadista, mas para a economia brasileira como um todo, né? Então, é um grande prazer, uma honra estar aqui nesse painel, nesse momento histórico que a gente está fazendo pela primeira vez um evento online aqui junto com a Abras, não só da Abras, né? Muitos eventos online, todos os eventos presenciais desse ano ou não aconteceram, ou foram guerreiros e conseguiram fazer uma edição online, como a gente está aqui presenciando nessa convenção da Abras. Bom, eu sou Flávio Horta, sou CEO e fundador do Digitalx. O Digitalx é uma empresa que fomenta o setor digital há 11 anos já e ajuda a gerar negócios através de várias atividades, lives, webinars, portal de conteúdo, digitalx.com.br, enfim, diversas atividades gratuitas e online. E uma vez por ano a gente tem o nossa principal atividade, nosso principal evento, que é o Digitalx Expo, que em 2020 também foi online, um evento aí que triplicou o tamanho dele quando saiu do presencial e foi para o online. Hoje ele é o principal evento de negócios do setor digital. Bom, hoje aqui, nesse painel, nós vamos falar de transformação digital, por onde começar e como manter esse processo funcionando. Que a transformação digital é inevitável, não tem dúvida. Que empresas digitais são mais lucrativas, enfim, operam de forma diferente. Eu também não preciso ficar falando aqui, todo mundo já tem essa consciência, né? Tá? Nos veículos de massa, o Brasil já tem diversos unicórnios, há pouco está fazendo 10 unicórnios aí, brasileiros. Unicórnios são as empresas que valem mais de $1 bilhão, são chamadas startups unicórnios. Em pouco tempo atingem esse valor de mercado com mais de $1 bilhão. No mundo aí são dezenas de unicórnios. E eu não estou falando só de Google, Facebook, não. Empresas no Brasil, empresas brasileiras, né, como Nubank, PagSeguro, enfim, outras grandes empresas que têm uma pegada diferente e funcionam diferente. Aqui eu estou com 3 super especialistas que entendem muito de digital, que têm levado e feito processos digitais das empresas que trabalham, das empresas que fazem parte do conselho, isso há muitos anos. São pessoas líderes no setor digital e de empresas líderes também, digitais, e eu vou conversar com eles, e a provocação que fica para esse bate-papo mas como se tornar uma empresa digital, né? Eu queria que eles trouxessem isso um pouco para o participante, para o público de hoje, por onde começar a transformação, né? Também um ponto de partida muito importante,
e o que fazer para manter o processo funcionando, né? Então, primeiro, por onde começar, como se dá essa mudança, é uma mudança de mindset e o que fazer para manter o processo funcionando. Afinal, a transformação digital nada mais é do que a transformação do negócio em si, né? Não é uma transformação, não é uma digitalização, tem que colocar isso é muito importante separar, né? Digitalizar é uma coisa, digitalizar lembra até escanear, né? Você pega um livro, digitaliza e põe ele no computador. A transformação é muito mais do que isso, é uma transformação de estratégias, transformação de processos, de automações. O centro da empresa tem que ser transformado e é disso que a gente vai falar hoje. E também tem a outra ponta, que é quando a gente fala com o consumidor, não só transformação interna da empresa, mas o consumidor hoje está no centro, né? Ele consome diferente, ele tem o poder de decisão e de escolher, de comparar, e com isso a gente tem que olhar o consumidor digital totalmente diferente como a gente olhava o consumidor antes, e é por isso que tem muito debate, muito a fazer, mas a notícia boa é que os processos e cases muito bons estão aparecendo. Então, já para começar, eu gostaria de apresentar e dar um oi aqui para os nossos palestrantes e mega especialistas, não sei nem como chamar vocês. Sou fã de vocês três aqui, que atuam muito no mercado, que é o Quiroga, o Márcio Alencar e o Sérgio Alexandre, que estão aqui com a gente. Sejam muito bem-vindos. Podem dar um oi, por favor. Boa tarde a todos. Prazer, boa tarde. Tudo bem, pessoal? Vamos lá. Vamos lá, vamos começar com o Quiroga. O Quiroga trouxe uma apresentação aqui para falar 15 minutos aqui com vocês. Depois a gente vai passar a palavra para o Márcio, depois para o Sérgio, e aí vamos ter um tempinho para fazer algumas perguntas e um painel de debate. O Quiroga já está compartilhando a apresentação dele. Vou deixar a palavra com você, Quiroga. Perfeito. Então, estou aqui com o meu cronômetro ligado, 15 minutinhos para dar um splash de transformação digital. Vou começar uma introdução em um conceito, depois vou falar de geração de valor, vou falar da necessidade de transformação para sobreviver e da questão da aceleração que está em curso. Começando com uma frase do Darwin, que eu acho que tem tudo a ver com esse nosso desafio de transformação. As espécies que sobrevivem não são as mais fortes nem mais inteligentes, mas sim aquelas que se adaptam melhor às mudanças. A transformação digital tem tudo a ver com esse conceito. Quem se adaptar tem tudo para sobreviver. Quem não se adaptar está com grande risco de não sobreviver. Esse é um quadro que resume muito bem para mim essa questão da transformação digital. Ela começa, e aí vem uma das questões, por onde começar? Uma questão importante é começar pela estratégia e visão. Enquanto isso não estiver alinhado entre os controladores, o C-level da companhia, fica muito difícil implementar uma real transformação digital. O porquê fazer essa transformação, qual que é a visão, qual que é o objetivo, quanto isso vai nos custar, qual que é a consequência disso em termos de retorno. Óbvio que aqui são macro indicadores, mas são importantes para se começar a pensar em transformação digital. O segundo ponto é cultural. É fundamental num processo de transformação digital que você tenha as pessoas corretas para implementar essa transformação e a cultura. E pessoas corretas não quer dizer jovens super digitais. A gente implementou em diversas, assim, acompanhou e ajudou a implementar, mas o trabalho é fundamentalmente da própria empresa, essa transformação digital em várias empresas, começando lá atrás em lojas americanas, que criou a B2W, americanas.com, depois passando pelo Ponto Frio, mas um caso mais recente, Centauro, foi um caso que eu pude acompanhar muito de perto, e a gente teve um negócio muito legal que os diretores foram desafiados a passar por esse processo, e a grande parte dos diretores se reinventou e hoje está melhor do que nunca, implementando a transformação digital, ciente do porquê e conseguindo conduzir as suas equipes nesse processo. Então, não necessariamente você precisa trocar, você precisa preparar essas pessoas. Agora, às vezes uma ou outra não consegue se adaptar. Felizmente, não é a maior parte dos casos, mas de vez em quando você tem necessidade de trocas. A questão de processo de governança é fundamental. A partir do momento que você está com as pessoas e a cultura preparada dentro da empresa, isso dá muito trabalho. A ideia é preparar governança e processos. Você tem uma série de necessidades, a empresa precisa trabalhar de uma forma mais ágil, mais eficiente, e sem isso você não consegue implementar essa transformação. E, por fim, uma coisa que às vezes é associada primariamente à transformação digital, vem a questão de tecnologias e capacidades como um todo. E capacidades vão além de tecnologia. Vai, por exemplo,
por essa questão de você ter uma preparação da sua organização, das pessoas, para poder trabalhar com as tecnologias e com esse novo processo de gestão de trabalho. Então, acho que isso aqui dá um belo resumo sobre a transformação digital. Estou acompanhando meu tempo aqui. Essa tela eu quis trazer para você, que é uma pesquisa da McKinsey, por que a maioria das empresas fracassa, ou grande parte das empresas fracassa na questão de transformação digital. O principal problema é a cultura, o segundo é falta de infraestrutura, e o terceiro tem muito a ver com o primeiro, é essa questão de desalinhamento da estrutura organizacional. Então, isso é uma pesquisa que, na prática, eu venho verificando que tem sido os principais pontos de atenção. Indo para o segundo, a questão de gerar valor, vem com uma frase aqui do Steve Jobs: inovação distingue entre um líder e um seguidor. Aqui a gente tem uma série de empresas que, em seus respectivos pontos de atuação, inovaram, criaram fatores de disrupção e, com isso, geraram muito valor. Eu vou focar um pouquinho mais na Amazon, mas a gente tem Apple, Google, Facebook, 2 casos chineses aqui que chegaram, por sinal, a valer $500 bilhão antes do que a Amazon, em menos tempo do que a Amazon chegou a valer $500 bilhão. Hoje a Amazon é a empresa mais valiosa do mundo, cerca de $1,5 trilhão, e outros aqui. Alguns aqui fazendo com que o segmento tivesse que se confrontar com uma necessidade de se reinventar. Netflix, por exemplo, quebrou o modelo de locadoras de DVDs, agora no modelo de streaming também está mudando o conceito de estúdios, Uber, todos esses casos aqui super famosos. Falando especificamente de Amazon, a Amazon é interessante como transformação digital, porque ela é uma empresa em transformação digital permanente. Nasce como uma loja de livros online, cria One Click Buy, que foi super disruptiva à sua época, inclusive patenteia esse modo de operação, desenvolve capacidades de personalização e de uma usabilidade muito intuitiva, e com isso vai também se destacando em relação aos seus competidores, amplia o mix de categorias, então começa com livros e daqui a pouco ela se propõe a ser a loja de tudo, lança o Amazon Services, então ela começa a monetizar diversos processos que ela desenvolve para si em relação ao mercado, se transforma num marketplace, e aqui uma mudança muito disruptiva, onde ela muda a sua vocação inicial, que era comprar para vender, para um modelo onde ela intermedia, na realidade, demanda e oferta. Ela lança o AWS, que vira mais um componente do seu ecossistema, que permite que ela tenha braços que têm grande rentabilidade, e com isso ela possa financiar outros que demandam investimento por mais tempo, adquire dezenas de empresas disruptivas, vira o site de compras mais visitado do mundo, lança o Prime, Amazon Music, Prime Video, todos em seus respectivos segmentos disruptivos, se coloca como... isso aqui foi interessante, na NRF, aqui a maioria somos varejistas, né? Ela estava acabando de ganhar o prêmio da NRF como varejista do ano, e o speech da pessoa que estava entregando é: parabéns, você é o líder online. Ela falou: peraí, quem disse que eu quero ser a líder do online? Eu quero ser a líder do varejo. E hoje ela é. Lança o Alexa, Push Button, o Echo, o Kindle, outros dispositivos disruptivos, vira o destino mais visitado de compras no mundo, empata em valor com o Walmart em 250 bilhões em 2016, então ela nasce 30 anos depois do que o Walmart e empata com ela em 2016 em valor em 250 bi. Abre livrarias físicas disruptivas em forma de organizar livros, conteúdos e outras coisas, vira o Omnichannel, compra o Whole Foods e entra fortemente no nosso segmento principal de supermercado, que é o segmento de comida, e isso é muito importante para ela por causa de receitas recorrentes e por causa de dados. O nosso segmento de comida, de alimentação, de supermercados, é um dos mais eficientes na parte de receitas recorrentes, de frequência, né? E a questão de geração de dados. Conseguir personalizar um cliente e diferenciar um cliente do outro. Lança a Amazon 4 Stars e a Amazon Go, mais 2 iniciativas do mundo físico. A Amazon Go é uma loja, em termos de fricção, sensacional. Você entra, pega e sai. Acabou. E compra shoppings para transformar em CDs, mais um outro evento. Em todo esse processo, a gente falou aqui que ela empatou em valor em 250 bi em 2016 com o Walmart, mas interessante o que aconteceu depois. O Walmart não foi mal nesse período, não. Ela começou a ir melhor no digital e acabou valendo hoje cerca de 360 bi de dólares. Quase duplica de valor de 2016, pelo menos aumenta 100 bi de valor. Por outro lado,
A Amazon, que valia 250, hoje, aqui, nessa foto aqui, estava valendo 1,2 bi, hoje está 1,5 bi, mais ou menos, ordem de grandeza. Então, ela descola totalmente. E por quê? Porque ela realmente monta seu ecossistema muito poderoso, atuando em praticamente todos os itens de demanda de consumo de um cliente, entende cada vez melhor o seu cliente, trata cada vez melhor o seu cliente, e ela é uma grande escola para a gente. Mas eu quis mostrar que ela é uma empresa que se transforma permanentemente. Aqui essa questão de valor, então ela tem 1,4 tri, aqui a foto é de um período um pouquinho diferente, versus os outros, e quando ela estava em 2010, você vê que o Walmart valia mais que ela estava empatada com outras empresas aqui que hoje diminuíram de valor, e por outro lado ela vai para esse valor absurdo. Ela, sozinha, vale mais do que os outros 9 maiores varejistas dos Estados Unidos. Essa aqui é uma foto que compara em termos de tamanho todos eles. Eu tenho mais 6 minutos, mas acho que vai dar tempo. Esse item de sobrevivência é importante, transformação é fundamental para gerar valor, o caso a Amazon mostra isso, mas também para sobreviver. A gente tem uma frase que também faz pensar aqui, Jack Welch, mude antes de ser obrigado a fazê-lo. A gente tem várias empresas que não se reinventaram, algumas morreram, Borders, Toys R Us, outras perderam valor, Kodak, Nokia, está cheio de exemplos nos 2 casos aqui. Aqui é o que vem pela frente, que vem para provocar quem está estabelecido. Aqui, na realidade, são mais ferramentas, mas falando de unicórnios, a gente tem uma explosão de unicórnios, essa curva foi falado aqui antes, tem um movimento crescente de novos unicórnios, são empresas que entendem esse momento e se usufruem das oportunidades que estão disponíveis para criar valor rapidamente. Aqui um ponto, né? Eu tive a oportunidade de ajudar o Pão de Açúcar em 94, a lançar o Pão de Açúcar Delivery, mas era uma época romântica do e-commerce, pouquíssimas empresas trabalhando, e durante muito tempo foi assim. E muito pouca gente comprando também. Mas esse aqui é um dado real, a gente tem um CAGR de 40%, um crescimento acumulado de 40% ano contra ano, né, médio, desde 2001, e esse número aqui, 86, era a estimativa do EBIT para 2020, pré-pandemia. Com a pandemia, a estimativa vai para casa de 100 bi de vendas, e a gente tem países que estavam operando já na casa de 20% das vendas no digital. Na verdade, pós-pandemia, estão indo para casa de 30%, os Estados Unidos estava operando na casa de 10%, está indo para 20%, e o Brasil, que operava em 5% de crescimento, está indo para 10%, 5% de participação do online sobre o físico, está indo para casa de 10%. Ou seja, a gente tem tudo para rapidamente chegar em 20%, ou seja, quadruplicar o percentual de vendas que a gente tinha no ano passado. Indo para o último item aqui, aceleração, e tendo ainda 4 minutos para falar, a gente teve a onda da internet. Essa onda propiciou a criação de valor de forma antes nunca vista, né, para pessoas físicas e empresas. Então, o maior bilionário do mundo, a pessoa mais rica do mundo hoje é o Jeff Bezos, o fundador da Amazon. Se você pegar o top 10, a maioria são empresas de tecnologia que surfaram essa onda da internet. Por outro lado, essa onda já causou estragos. Diversas empresas morreram por não sobreviver a essa onda. Algumas tomaram só um caldo, perderam valor, mas algumas foram destruídas nesse meio tempo. Só que a gente está hoje numa nova realidade, uma realidade onde você tem diversas tecnologias cada vez mais poderosas e baratas, smartphones, tablets, GPS, câmera, cloud. Aqui tem uma relação, IoT, vindo por aí, inteligência artificial cada vez mais forte, 5G. Você tem interface homem-máquina evoluindo rapidamente, com reconhecimento de voz, gestos, pensamentos, emoções, redes sociais se materializando com o poder da viralização, a geração digital chegando no mercado de consumo. Na verdade, hoje, todas as gerações conseguem consumir via digital graças à pandemia. A mobilidade é multicanalizada, potencializando tudo isso, mudando todo o jogo de novo, e a pandemia que acelerou todo esse processo. Dessa forma, quando você tem tudo isso junto, ao mesmo tempo, rápido e poderoso, na verdade não tem mais uma onda, a gente tem um tsunami. E um tsunami, ele é muito mais poderoso que essa onda, e as empresas que conseguirem se adaptar ou se preparar para esse tsunami vão poder surfar essa onda gigante e criar mais valor em menos tempo. Por outro lado, as empresas que não se adaptarem, provavelmente, diferente daqueles que só tomaram caldo, vão morrer mais rapidamente. Então, não é um cenário catastrófico, porque o tsunami dá sinais, e todos os sinais estão presentes. Então, quem lê bem o mapa está percebendo que tem um tsunami em curso, e dá tempo ainda de se preparar, embora existam empresas no Brasil operando há mais de 20 anos no e-commerce. De novo, é só 5% do que é vendido hoje. Vários segmentos
semi-penetrados ou subpenetrados, como, por exemplo, o mercado supermercadista. Você tem agora uma aceleração do Pão de Açúcar, Carrefour, Big e outras empresas nesse cenário, vários modelos de entrega como Rappi e outros, mas mesmo assim é o começo do jogo. Dá para as empresas que mapearem esse tsunami, levarem a sério esse tsunami, se prepararem e aproveitarem para criar mais valor em menos tempo. Então, é basicamente isso. Ainda tenho aqui, pela minha conta, 1 minutinho. Queria terminar falando que a gente tem tempo a perder e agradecer a vocês. Então, está aqui meu canal de contato, telefone, inclusive, por WhatsApp. Estou à disposição aqui do grupo para interagir nessa conversa aqui entre nós todos. Obrigado e estou passando a bola agora. Na realidade, Flávio, você pode me ajudar? Eu não sei exatamente o que é o próximo. Claro. Obrigado. Deixa comigo. Obrigado, Quiroga. Deu certinho. Eu fiquei com medo daquela onda de tsunami lá. Para surfar. E com a pandemia, além dela estar alta, ela está mais violenta, né? Chegou com mais velocidade. Certamente. Muito bom. Gostei muito do como você começou também apresentando os 4 pilares ali: estratégia, visão, cultura, processos, tecnologia, que já respondeu um pouco ali por onde começar essa transformação digital, e depois te guardo um pouquinho mais desse assunto para falar no painel de debate. Perfeito. Eu quero chamar agora o Márcio Alencar, que é da Alelo, que esteve com a gente também no Digital Expo há pouquíssimo tempo atrás, fazendo uma apresentação incrível, e tenho certeza que hoje também será uma super apresentação. Adoro as apresentações do Márcio. Obrigado, Márcio, mais uma vez por ter aceitado o convite de estar aqui com a gente. E também adoro os cases quando ele traz da Alelo, porque, enfim, é uma empresa que se transforma muito rápido, né? Ela é digital e tudo aconteceu nos papos aí que eu tenho com o Márcio, tudo aconteceu muito rápido e muito bem feito. Conta um pouquinho para a gente, Márcio. Obrigado, Flávio. Obrigado, Quiroga. O professor Quiroga dá uma aula aqui para a gente. Sempre muito bom te ouvir. Eu queria compartilhar aqui, mas eu acho que o Quiroga ainda está compartilhando. Quiroga, você tem que dar um ESC aí. Agora sim. Acho que agora eu vou conseguir. Obrigado. Desculpa. Vamos lá. Imagina. Deixa eu abrir aqui. Todos conseguem ver? Acho que sim, né? Sim. Um pouquinho que está rodando aqui para o público ainda. Ok. Eu estou sem retorno aqui, mas eu vou... Pronto. Já foi. Pode ir. Beleza, verdade. Bom, vou dar um início aqui também no meu tempo, Flávio, para não atrapalhar aí a nossa agenda, tá? Mas ótimo, o que eu vou trazer para vocês aqui é um pouco do que eu levei lá no Digital Talks, um pouco sobre comportamento, sobre cultura digital, sobre impacto social, sobre experiência, né? De verdade é que esse exemplo não podia ser melhor, né? O consumo digital realmente chegou à nossa mesa, isso na vida de qualquer cidadão desse planeta, né? Mas antes de falar, eu queria falar rapidamente da Alelo. A Alelo é uma empresa líder em benefícios, em gestão de despesas corporativas. A gente existe há só 17 anos, né? A gente nasceu lá atrás, há 17 anos, juntando um mercado, que era o mercado de voucher, era pago em papel. Eu acho que os supermercadistas vão lembrar dessa época, né? Você ficava colhendo aqueles vouchers para poder enviar para a empresa para fazer o teu recebível. E a gente transformou esse mercado há 17 anos, trouxe a Visa Vale, e depois se transformou na Alelo, e a gente segue aqui uma jornada contínua de transformação no nosso dia a dia. A gente atua em vários segmentos da economia, especialmente aqui no mundo da alimentação, onde a gente é muito forte aqui com os parceiros supermercadistas. A gente tem muitos clientes operando conosco os cartões, também tem uma agenda grande de mobilidade urbana. A gente acabou de lançar uma marca importante nesse negócio, que é a Veloy, e a gente vai falar um pouquinho de como é que isso se dá na nossa perspectiva, tá? Vou ser menos, talvez, literal que o Quiroga. Aqui eu vou falar um pouco mais da perspectiva, talvez, das gerações, ou seja, do impacto cultural, que, de verdade, ela está sendo reconfigurada a todo tempo, né? Especialmente nessa fase nossa de pandemia. Tem um aspecto muito importante nesse processo de transformação, que é a onda da internet, né? Ou seja, a partir de 95, aí eu estou trazendo aqui a geração Z no primeiro item, que de fato é ela que traz toda essa tsunami que Quiroga trouxe, né? Porque não existe mundo sem internet para a geração Z, então ela cria
uma nova comunidade de consumidores, são milhões de pessoas pelo mundo, cria uma nova dinâmica de demanda, cria, de fato, um aspecto cultural muito forte, que mexe com as famílias, que mexe com as empresas, que desafia os negócios tradicionais a se recriarem, né? E aí o mundo do supermercado não é diferente. Há alguns anos atrás, o supermercadista tinha uma certa resistência a entrar no mundo do e-commerce, tinha uma certa resistência a entrar no mundo da venda online. Hoje é uma realidade. Então, a cultura digital, que é impulsionada pela geração Z, cria uma nova dinâmica de posicionamento social, ou seja, as pessoas estão mais exigentes com as empresas, criam aqui também uma vigilância sobre as empresas, traz um aspecto importante de pragmatismo, ou seja, one click to buy lá, que a gente viu na Amazon, é a realidade, cada vez mais as pessoas exigindo das empresas, exigindo das companhias uma experiência mais fluida, e isso naturalmente mexe com o nosso modus operandi enquanto sociedade, onde o digital se torna a essência, onde torna-se o principal meio, talvez o único meio de avançar pelo mundo. Aqui, dados muito sucintos, mas que mostram os processos de aceleração, especialmente esse ano, né? Só no Brasil, quase 40% de novos consumidores estão chegando no mundo online, né? 40% é o aumento do consumo médio de internet só na primeira quinzena de março, lá no início da pandemia. Imagina hoje, esses dados precisam ser atualizados, mas ele mostra um pouco dessa aceleração. Do ponto de vista de saúde mental, também é um aspecto muito importante. As pessoas estão trabalhando de casa, as pessoas estão tendo aí a dificuldade de se relacionar socialmente. Os americanos mostram que 86% tem algum tipo de relevância para a saúde mental, né? Traz esse desafio aqui também para as companhias e para a sociedade. Na agenda do e-commerce, 47% de crescimento no primeiro semestre, e os Estados Unidos trazem aqui dados importantes do crescimento das vendas online, especialmente nesses últimos 3 meses, né? É um crescimento que se aproxima do esperado para 10 anos. Aí a gente entra um pouco na dinâmica, né, de como é que o mundo físico, o varejo físico, que se conecta com o digital e que se conecta com o pagamento, que é um pouco da nossa agenda aqui enquanto Alelo, como é que a gente ajuda tanto o varejo quanto as pessoas a aproveitarem essas oportunidades e a se anteciparem aos desafios, né? O pagamento digital é uma realidade, está aí o Pix, entra em vigor agora no mês de novembro, as empresas da indústria de pagamentos também estão se fazendo de uma série de evoluções tecnológicas, trazendo o consumidor para ter mais liberdade, mais acesso. Os apps de entrega e delivery se tornaram uma coqueluche, né, no Brasil, especialmente. A gente tem crescimentos aí que ultrapassam 50%. E as demandas emergenciais não param, né? Toda hora a gente vê um segmento de negócio sendo transformado, sendo desafiado a repensar a sua forma de atuar. Tem a ver, de novo, com o comportamento, né? Tem a ver com a forma com que as pessoas se relacionam. E aí, pessoal, tem uma agenda que eu estou estudando com um pouco mais de profundidade esse ano, que é a agenda do Gig Economy, né? Nunca na história desse país, talvez do mundo, a gente não tenha visto essa explosão do alto emprego, né? Essa explosão do trabalho de uma outra forma, de uma outra configuração de trabalho, né? São as pessoas que se conectam a outras empresas, se conectam a empresas e que criam ali uma jornada de atividade profissional bem diferente. Antes do Uber, como é que as pessoas iriam trabalhar com seus próprios carros? Você precisava ter uma licença de táxi, uma licença da prefeitura. Agora você se conecta rapidamente, começa a operar. Você tem os entregadores, você tem um universo cada vez maior aqui de profissionais que têm as suas habilidades, que têm as suas competências colocada à disposição da sociedade, colocada à disposição de compradores, nos conceitos de marketplace, nos conceitos de colaboração, né? Então, essa é uma agenda crescente, que se acelera a cada momento, que se acelera ainda mais nesse nosso tempo de pandemia. As redes colaborativas, né, que tem tudo a ver com essa economia do bico, essa economia informal, trazem muita competitividade, né? Especialmente em tempo de crise, mas também fora dela. Ou seja, como é que você consegue fazer essa operação, acelerar as vendas, consegue a tua loja se manter competitiva com as grandes redes, seja ele no tempo de crise, fora do crise. Você precisa criar essas redes colaborativas, você precisa criar essas conexões que são essenciais, né? É também um momento de racionalização, de você buscar a potencialização dos teus resultados, às vezes, inclusive, colaborando com concorrentes. É tempo, de fato, de cooperar. Eu lembro que o ano passado, eu tive o privilégio de ir à China com
com executivos brasileiros em 2019, aliás, um pouquinho antes da pandemia, e na China esse conceito do co-opetition, né, de você cooperar com o teu competidor, era algo já bastante maduro, e que para nós no Brasil ainda é um pouco novo, né? Como é que eu vou cooperar com alguém que eu compito, né? Como é que eu vou criar esse ganha-ganha com alguém que eu estou competindo no ponto de venda, ali na loja, no dia a dia. Então, essas mudanças vêm em função de uma pressão e de uma mudança comportamental, uma mudança da sociedade como um todo, e que cria dinâmicas muito diferentes, né? E que o digital só tem que exponencializar, só tem que expandir isso de uma maneira muito veloz. Esse conceito de ecossistema nunca foi tão falado, né, pessoal? Estou resumindo um tema muito complexo aqui, mas ele é talvez a principal mensagem do mundo digital. Não existe mais uma empresa isolada lá em Quixeramobim, que está eventualmente isolada de São Paulo, do Rio, aqui do Sudeste, né? Você tem uma conexão direta entre um vendedor lá no interior, uma plataforma, uma empresa que tem como base a conexão de múltiplos parceiros, de múltiplos vendedores, onde a conexão, a coevolução, a inovação fazem parte do DNA desses ecossistemas, trazem autonomia, flexibilidade e criam compromissos diretos e indiretos pela qualidade, por essa centralidade no consumidor, no cliente, que no final, né, os grandes exemplos de empresa que estão criando essas camadas diferentes de competição, está baseada no cliente, está baseada na centralidade do consumidor. Essa possibilidade de criar esses ecossistemas colocam todos nós, enquanto empresários, executivos, sociedade, num ambiente muito diferente. E aí, como o Quiroga trouxe, não é mais em que momento, né? A velocidade que eu vou precisar me conectar, a velocidade que eu vou precisar interagir com esses múltiplos agentes da cadeia. Aqui, essa conexão, esses atributos dos ecossistemas integrados. A gente tem diversos exemplos no mundo. Aqui no Brasil, a gente tem bons exemplos de marketplace que estão criando negócios incríveis. Tem o exemplo da Magalu, o exemplo do Mercado Livre, de empresas independentes e especializadas, né? Que tem uma presença aqui de um agente central que conecta essas pontas, cria competição e colaboração ao mesmo instante, combina competências, cria essa demanda entre sociedade e evolução do negócio. Como é que você conecta essas possibilidades numa operação de varejo, como, por exemplo, uma operação de supermercados? Os principais participantes, né, devem estar centrados, né, nesse redesenho de processos, pessoal. Como aquele contexto que o Quiroga trouxe, precisa existir uma conexão muito grande entre o acionista, o controlador e os executivos, né, nessa condução da empresa como um todo a entrar numa dinâmica de ecossistema. No mundo da Alelo, por exemplo, onde a gente tem milhões de usuários, milhares de supermercados, milhares de empresas que contratam os nossos produtos, a gente é essencialmente o desenho de um ecossistema sendo operado, né? Eu crio serviços para quem contrata, eu disponibilizo produtos e serviços para quem compra e, ao mesmo tempo, viabilizo vendas para os nossos parceiros vendedores. Então, essa cadeia ela é uma cadeia contínua, frequente, uma alta dinâmica de evolução, porque, de fato, essa é uma evolução que realmente não tem como se segurar. E aqui, por fim, eu estou caminhando aqui para o final, mas eu queria trazer aqui uma visão sobre esse ambiente de negócio diferente, né, pessoal? Mas que, ao mesmo tempo, é sólido, mas que cria uma capacidade, cria uma necessidade de alicerce na flexibilidade. Ou seja, tudo aquilo que era muito forte, tudo aquilo que era muito bem enraizado hoje precisa de flexibilidade, precisa de criar conceitos de rede, precisa criar essa linguagem nova do ecossistema, né, de que você consegue construir valor junto com outros parceiros, consegue entregar valor, que é o mais importante, com outros parceiros, viabilizado por tecnologias que antes, até pouco tempo atrás, era restrito às grandes organizações, e hoje você consegue contratar uma estabilidade na nuvem com a Amazon ali, com um clique, para qualquer nível de empresa. Cria um ambiente de confiança que é fundamental para esses negócios digitais fluírem.
e para conectar com os negócios físicos, acelera-se com uma mudança gigantesca no comportamento das pessoas, e, de novo, né, impulsionado pelas novas gerações, conceitua essa agenda de autonomia, traz uma pitada de ousadia, né, de tomar risco, de você testar novas possibilidades, criar ali o conceito da experimentação, traz uma potência enquanto negócio, negócios que do dia para a noite se transformam, criam novas demandas, novos ambientes, né? Vale lembrar que todo esse mundo dos deliveries tem 5, talvez, no máximo 10 anos, né? Esse delivery que até então, como o Quiroga trouxe, era algo que era inexpressivo alguns anos atrás e hoje é praticamente essencial. Traz uma dinâmica de uma alimentação pensada, balanceada, racionalizada também no consumo, cria uma camada de aprendizado frequente para todo mundo que opera, para todo mundo que está ali envolvido, e, obviamente, de novo, entra no ciclo de conexão e que liga ao consumo. Então, acho que a mensagem que eu trago para vocês nesses 2 minutos finais é, primeiro, o varejo alimentar brasileiro ele é guerreiro, né? Ele foi criando, ele foi se recriando ao longo dos anos, ele foi se transformando, né? Vale dizer que o Brasil é um processo evolutivo frequente, a gente vem se transformando no tempo da hiperinflação, no tempo das dificuldades econômicas, mais recentemente com a estabilidade econômica, a gente precisou reaprender a operar, mas o fato é, se tem um segmento que tem muita capacidade, que tem muita vivacidade ali, olhando o seu negócio e pegando as oportunidades de se transformar, esse é o varejo alimentar brasileiro. Eu lembro que esse ano, na NRF, em 2020, logo no comecinho do ano, aliás, uma das poucas viagens que a gente conseguiu fazer esse ano, a quantidade de supermercadistas lá foi um número incrível, né? Acho que a gente nunca teve tanto supermercadista indo à NRF, buscando conhecimento, buscando maneiras de acelerar a sua empresa, acelerar o seu negócio no mundo digital. E aí, isso é essencialmente sobre pessoas, né? No final do dia, tudo isso que a gente está falando aqui é sobre pessoas, é sobre mudança do mindset do controlador, do acionista, é de você ter uma equipe executiva aberta a aprender, isso é fato, não tem ninguém hoje formado em digital, pessoal, está todo mundo se formando, todo mundo buscando conteúdo, então tem que ter essa abertura para buscar novos conhecimentos e fazer funcionar. E, sobretudo, também é uma perspicácia, uma inteligência emocional de entender os recados dos nossos clientes, dos nossos consumidores, que são aqui demandantes dessa evolução, demandantes desse processo de transformação. Era isso, Flavinho. Obrigado aqui. Vou descompartilhar. Eu acho que você está no mudo, Flávio. Desculpa, pessoal, estava no mudo. Obrigado por avisar, Márcio. A gente tem, estava falando que a gente tem 40% de novos consumidores digitais, né, como você disse, e é realmente incrível a gente ter esse número acelerando tão rápido, é mesmo um novo ambiente de negócios, diferente, e eu achei incrível o que você falou, que é mais sólido e com alicerce na flexibilidade. O alicerce na flexibilidade é incrível, né? Muito bom mesmo. Vamos voltar a falar disso daqui a pouco no painel. E eu vou abrir agora o espaço para o Sérgio Alexandre, que também esteve no Digitalks com a gente, no Digitalks Expo em agosto. Quer dizer, já esteve nos últimos 3, 4 Digitalks aqui com a gente. É uma referência no digital, ele sempre, nos eventos, aí tem um painel para mediar, tem uma sala para cuidar, porque a gente dá essa responsabilidade para ele e ele sempre assume com muito vigor e com muita responsabilidade mesmo. Obrigado mais uma vez, Sérgio, de estar com a gente, que vai falar um pouco aí sobre a realidade da transformação digital no Brasil. Com você, Sérgio. Legal, Flávio. Obrigado aí, obrigado, pessoal. Quase boa noite, né? Aliás, se for pensar que já são 6 horas, é boa noite já, né? Boa noite para todo mundo. É um prazer estar aqui com vocês. Veja, eu queria misturar um pouco, que ficar por último pode ser bom e pode ser ruim às vezes, né? Mas eu queria misturar um pouco de tudo que foi dito até agora para contar para vocês como a transformação digital me impactou, né? Eu fiquei 25 anos na PwC, fui sócio da consultoria de tecnologia, assim por diante, montei a área de digital da PwC aqui no Brasil, fui no Global Board, etc. Mas, assim,
tudo isso chegou em um determinado momento que eu dizia assim, isso não é suficiente para eu dar o próximo passo para minha vida. Isso não é suficiente para eu viver a segunda metade da minha vida, vamos colocar assim. E foi aí que eu tive uma preparação para sair dessa condição anterior, né, e entrar e fundar o que hoje eu chamo de Digitize-se, né, que é uma startup, né, uma startup que, como alguns aí acabaram de dizer, né, que está usando tudo aquilo que tem de melhor, né, porque eu não tenho mais data center, não tenho que mais me preocupar com mais nada, porque eu consigo pagar por tudo em cloud. Olha que coisa linda, né? E o mais importante que isso, eu estou exatamente fazendo aquilo que os meus clientes pedem, né? Eu estou curtindo e vivenciando a experiência deles de maneira que a gente consiga estar mais próximo àquilo que eles estão chamando hoje de transformação digital. E é esse tema de transformação digital, apesar de já ter entregue aí mais de 100 projetos na minha vida de transformação digital aqui ao redor do mundo, né, que eu tenho estudado muito no meu doutorado, estou fazendo doutorado na Poli agora, cujo objetivo é tentar falar de transformação digital para quem, ao meu ver e no meu ponto de vista, mais precisa no Brasil, que é a pequena e média empresa. E eu queria explorar um pouquinho essa realidade hoje com vocês, a transformação digital no Brasil, porque às vezes a gente tem um olhar para a transformação digital, olhando só o que deu certo, muitas das vezes, olhando para aqueles que têm uma avalanche de dinheiro, que são as startups hoje, né? Até porque com a taxa Selic, o pessoal que tem grana tem que pôr o dinheiro em algum lugar, né? Agora, você, supermercadista ali que tem um probleminha de ruptura, vai ter que se resolver de alguma forma e vai ter que encarar a realidade da transformação digital, né? Eu falei ruptura, mas pode ser tantos outros, né, que a gente acaba tendo ali no dia a dia, né? E para isso eu queria chamar a atenção e trazer aqui para vocês três questões, eu diria assim, que eu acho que são bastante importantes para a gente refletir um pouquinho sobre a questão da transformação digital, né? Eu acho que a primeira delas toda vez que a gente fala de transformação digital, né, é uma palavra que cabe absolutamente tudo, né? E aí a gente percebe o quanto as empresas estão falando dessa palavra sem entender o que elas estão dizendo a maioria das vezes, ou até mesmo sem entender o para que serve. Nem todo mundo precisa disso, todo mundo vai usar um dia de alguma forma. Agora tem momento, tem forma, tem modelo e assim por diante, né? E tem diversos caminhos também, né? Isso nos leva a refletir também, né? E é nesse contexto que eu queria passar aqui meia dúzia de slides com vocês, até para que a gente possa ter um belo debate, como disse o Flávio aí, né? Porque a gente tem que pôr fogo um pouco para as coisas ficarem mais legais, né? Então, quando a gente fala de transformação digital e a gente olha para estas três bolinhas que estão aqui do lado, né? Processos, pessoas e tecnologia, que a gente tanto viu isso nos últimos 20, 30 anos, o que eu queria dizer para vocês é o seguinte: transformação digital é isso. Talvez a gente possa até mudar um pouquinho os nomes que estão ali, mas a transformação digital é exatamente isso. A gente não mudou absolutamente nada. O que mudou é que, de uma certa forma, a gente tem condição, né, e isso gerado pela quarta revolução industrial, que não mais trouxe uma única tecnologia para a gente, mas trouxe, pelo menos até agora, 156 novas tecnologias. Então, quando alguém fala aí de tecnologia ABCD, assim, a gente não consegue falar 10 novas tecnologias emergentes no mundo. Existem 156. Então, aquela bolinha ali chamada tools, vamos trocar ela por tecnologia. Agora, não é tecnologia TI, simplesmente isso. É tudo o que está ao redor, é o ecossistema, é tudo aquilo que vai te ajudar a fazer uma mudança, né? Nuvem é importante, o social é importante, o mobile é importante, o analytics, então, nem se diga. Agora, por trás dessas quatro, existem 156 novas tecnologias que vão ajudá-los, de alguma maneira, a impactar o negócio de vocês. Não só o negócio, mas impactar vocês como seres humanos, porque a transformação tem que começar em vocês. Muitos falam de transformação, mas ainda não sabem nem o que é um Trello, né? Muitos falam de transformação digital, mas não sabem e não utilizam coisas básicas do dia a dia de uma pessoa que precisa ser digital. Então, fazer a mudança de mindset para ser digital passa ali em cima por um negócio chamado pessoas, né? Pessoas, como o Quiroga bem disse ali atrás, envolve cultura quando a gente fala de empresas, mas também envolve
o nosso conhecimento e a nossa relevância na transformação digital, né? Eu, sábado, fiz um workshop para 20 presidentes de empresa e eu perguntei o que é inteligência artificial para 20 executivos e os 20 responderam de forma diferente. Nenhum problema em ser diferente. O problema é que ninguém respondeu o que deveria, né? E aí começam, então, as questões de a gente começar a ter que aprofundar, mergulhar de verdade naquilo que é relevante hoje para o nosso negócio e para nós mesmos, para a partir daí a gente conseguir aplicar. E a terceira e última bolinha ali é o tal de processo, que a gente pode lê-lo agora como modelo de negócio. Então, no final do dia, a transformação digital é a mesma coisa que a gente está fazendo nos últimos 20, 30 anos, ou sei lá quantos mil anos a gente for olhar para trás, né? Ou seja, a gente precisa mudar a forma como a gente está fazendo para melhorar a experiência de para quem a gente está fazendo e de preferência usando uma tecnologia que nos ajude. Ou seja, gente, nada mudou. Ou seja, transformação digital é a mesma coisa que a gente sempre fez. Porém, agora temos diversos outros novos instrumentos, né? E é nessa provocação que eu queria chamar vocês para entender o momento que a gente está vivendo de transformação digital no Brasil. E eu tenho aqui o momento das estratégias, né? O momento da estratégia da startup, né, cujo objetivo é comprar uma Porsche, uma Ferrari, né, ou mostrar sucesso no LinkedIn, e que a gente vê muitas e muitas organizações simplesmente lembrando que a cada 10 startups, 8 ou 9 ou 7 desaparecem ou morrem depois de 2 anos e o seu dinheiro vai junto, é a gente observar que é importantíssimo esse ecossistema de inovação, mas não é só ele que tem que ser visto. Porque quando a gente vai para o outro extremo da minha análise aqui, vocês podem ver que a gente vai para o que a gente está chamando de estratégia do desespero. As grandes empresas estão desesperadas, até porque quanto mais receita elas têm, mais custo elas estão tendo também. Exceção feita aquelas que são digitais, né, como já mencionadas aí pelos nossos amigos anteriores, né, que crescem a receita de uma forma diferente, sendo muito mais inovadoras, sendo muito mais disruptivas, né, e até mesmo incrementais, por que não? Né? Até porque a inovação que mais existe é a incremental, não é a disruptiva, by the way. Né? O que a gente percebe nas grandes é um desespero total para fazer alguma coisa. Eu cansei de montar áreas de inovação que não servem para nada hoje em dia. Né? E eu demorei muito tempo para perceber isso, inclusive. Né? Eu cansei de ajudar empresas a comprar startups que deram água também. Né? E quantas deram certo? Pouquíssimas. Eu conto na minha mão e não consigo terminar de contar na primeira mão. Né? E por quê? Exatamente pelo que foi dito ali atrás, porque a cultura é diferente, porque o momento é diferente, porque a forma é diferente. Agora, o nosso Brasil real, que está ali no meio, com pelo menos 1 milhão de empresas faturando entre 3 e 300 milhões de reais, elas não têm a menor ideia do que seja transformação digital. Ninguém está olhando para elas. É ali que a gente deveria, nesse momento, estar focando e estar habilitando o nosso país a crescer. É isso, né, como o amigo acabou de dizer, que a gente viu na China com os ecossistemas. Os ecossistemas estão exatamente nesse ponto. E sim, depois que somados, criam impérios gigantescos, né, como Tencent, como Alibaba e assim por diante. Né? Ou seja, a gente está no Brasil olhando dois lados e está esquecendo o Brasil real, o Brasil de verdade, aquele que tem que se transformar. Né? Que eu imagino que muitos de vocês que estão nos ouvindo agora devem estar nesse meio, vamos chamar assim, que é o meio que está mais desassistido hoje no Brasil em termos de transformação digital. Né? Inclusive é por isso que eu tenho feito e tenho buscado interagir no meu doutorado para criar um método para essas empresas darem um passo de transformação digital, sem deixar de pensar e sem deixar de olhar para diversas coisas novas que vão aparecendo, né? Eu trouxe aqui só 2 exemplos, né, de novas formas, de novos modelos de negócio, né? A gente fala muito de transformação digital, mas a gente simplesmente quer, como o Flávio disse agora há pouco, né, digitalizar alguma coisa, né? Por isso eu coloquei o nome da minha empresa, digitize-se e não digitalize-se, né? Porque o objetivo não é fazer mais do mesmo de forma digital, o objetivo é você mudar a maneira como você está fazendo. E se esse é o contexto, se essa é a forma como a gente está observando que a transformação digital tem que acontecer, é importante e relevante vocês entenderem, né? E eu adoro também essa frase, né? Quiroga usou outras duas ali que eu adoro também, que assim, insanidade é continuar fazendo a mesma coisa e achar que vai atingir um resultado diferente. Né? E a gente está fazendo isso com a transformação digital. A gente está pegando coisas iguais, colocando digital nela, colocando uma ferramenta nova e achando que isso vai ser suficiente. Isso não vai ser suficiente.
e como é que a gente sabe que isso não é suficiente, e aí fica o meu convite para vocês, de forma que vocês, de verdade, comecem a se transformar. Então, se vocês querem falar de transformação digital, se vocês querem fazer transformação digital, extremamente importante que você esteja aberto a novas perspectivas, né? Estar aberto a novas perspectivas não é simplesmente trabalhar com diversidade, é saber ouvir não, né? Coisa que a gente não tem coragem de falar a maioria das vezes. A gente tem coragem de não praticar aquilo que foi pedido, mas de falar que não vai fazer a gente não tem, né? Isso é bem latino, né? Bem o nosso jeitinho, né? Então, estar aberto a novas perspectivas, trazer pessoas diferentes, trazer contextos diferentes, isso mexe com a cultura da empresa, isso traz transformação digital, isso traz transformação empresarial, traz novos modelos de negócio. Trabalhar fortemente para que você saia da sua zona de conforto é algo fantástico. Eu sempre trabalhei, né, e praticamente nos meus mais de 20, quase 25, 26 anos de PwC, muito focado em varejo e telecom. E assim que eu saí, as oportunidades que eu aceitei para ser conselheiro foram nos setores da saúde e da educação. Educação porque eu amo, porque eu invisto muito nisso, mas na saúde porque eu não entendo nada de saúde, né? Eu só sei ir no médico. E depois que eu conheci o Patient Like Me, eu comecei a fazer consultas pelo Patient Like Me ao invés de ir no médico. Isso muda um modelo de negócio do médico. Então, sair da sua zona de conforto é algo que vocês deveriam estar, neste momento, muito preocupados, porque alguém está tirando-os da zona de conforto nesse momento. Alguém está pensando em quebrar o seu negócio. Como é que você vai fazer isso? E aí é extremamente importante que você esteja aberto a essa mudança chamada zona de conforto. E por último, como falamos de gerações agora há pouco, não tem como não ser curioso, né? Eu sou de uma geração, eu acabei de completar 50 anos, que eu leio manual, né? Os meus filhos, eles dão risada de mim, né? E eu estou tentando perder esse hábito de ler manual, né? Porque eles vão apertando o botãozinho e conseguem sair do outro lado, né? Então tem um mindset de geracional completamente diferente, né? E é por isso que você tem que entender o teu modelo de negócio futuro. Seja curioso em relação a essa nova geração que está dentro da sua empresa, mas que está também consumindo os seus produtos e serviços. Essa geração não lê manual, gente, né? Então, quanto mais intuitivo, quanto mais despertar a curiosidade deles, melhor vai ser a sua transformação. Por fim, queria só deixar uma mensagem de um filme que eu gosto bastante também, do Gerd Leonard, que de uma certa maneira provoca a gente, né? Se a gente quer ser drivado, né? Ser consumido, ser puxado, ser empurrado pela transformação, ou se a gente quer ser protagonista e fazer a transformação. Eu acho que essa é a pergunta que eu deixo para vocês, para que a gente possa ir abrir o debate e o Flavião nos ajudar com as perguntas aí, todas combinadas já, né, Flávio? Para não ter dor de cabeça aqui, tá? E a gente conseguir então fazer um bom painel de finalização. E, gente, muitíssimo obrigado. O objetivo era chamar a atenção de vocês do quão importante é vocês se transformarem primeiro, para depois fazer a transformação digital na empresa de vocês ou onde vocês estiverem. Contigo, Flávio. Obrigado, Sérgio. Claro que está combinado, mas eu não vou fazer nenhuma da pergunta combinada lá que a gente teve. Brincadeira, pessoal, a gente não combinou nada, por isso que o Sérgio falou. E aí, assim, eu queria só continuar essa conversa da apresentação que vocês fizeram, e para a gente ter uma conversa, tentar levar um pouco mais para a prática, tentar levar um pouco mais para quem está nos assistindo, né? Porque tenho certeza absoluta que quem está assistindo, quem está nesse momento assistindo a gente, faz parte desse público que você falou agora no final, Sérgio. É o público curioso, é o público que quer ser protagonista, está ganhando tempo aqui no evento da Abras para ter mais conhecimento e saber quais caminhos seguir. Então, queria levar esse papo agora entre nós para esse sentido, né? Ajudar o público a saber qual caminho seguir. Claro que não é uma fórmula de bolo que a gente está dando aqui, cada caso é um caso, mas é importante dizer, e é por esse tema que eu queria começar, o Marcos falou muito bem ali da transformação digital, por esse setor, né, que a gente está falando aqui, grande parte da nossa audiência é o setor de supermercados,
muita gente trabalha nessa área de food service, de alimentação em geral. E quando a gente fala em transformação digital, e quando falava no passado, parece muito que é o e-commerce, né? E a gente não está falando do e-commerce. É claro que o e-commerce faz parte de tudo isso, mas você transformar um supermercado, por exemplo, não significa que você precisa fazer um e-commerce dele. Talvez para aquele tipo de supermercado, um pequeno, uma vendinha de bairro ou uma rede pequena, talvez não seja o e-commerce que vai revolucionar o negócio dele, e sim uma transformação digital do negócio dele. Então, tem tantas outras estratégias digitais, né, que a gente pode aplicar e planejar para um pequeno varejo, para um médio varejo e até para um grande, né? A gente vê, não são todos os mercados grandes, são todas as redes grandes que estão no e-commerce, inclusive muitas não estão, mas elas têm aplicativo, elas se comunicam com o consumidor de forma digital, elas têm processos digitais. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso, como é a transformação digital do varejo, não necessariamente sendo um e-commerce. Talvez fique à vontade para começar quem quiser. Fique à vontade, Geraldo. Tá, só para, enquanto... bom, depois eu passo a bola. Mas, bom, realmente, a forma que eu ajudei algumas empresas de varejo, supermercadistas, Grupo Pão de Açúcar, Carrefour, Big, a entrarem nessa nova era digital, foi inicialmente através do e-commerce. Mas você tem toda a razão, esse não é o único caminho, e você tem diversas outras opções. Inclusive, eles começaram com o e-commerce 1P, né, que é aquele que você compra para vender, e esses três, o Big, isso está agendado, mas os outros dois já em curso, se transformaram em marketplaces, onde o modelo é aquele modelo do 3P que a Amazon nos ensinou a usar, que é justamente unir demanda com oferta, e você, ao intermediar esses dois, você ganha uma comissão. Inclusive, economicamente, isso é muito interessante para o player, porque você tem o capital de giro com outro seller, não contigo. Mas, de qualquer forma, uma das formas de um varejo entrar nesse novo mundo digital, como você falou, é se relacionando com seus clientes de forma digital. Então, vários começaram a usar redes sociais, e aí tem diversos tipos, cada um com a sua linguagem, com a sua forma de comunicação. Diversos usaram o WhatsApp. Você tem diversos varejos hoje, os vendedores usando o WhatsApp para se comunicar com seus clientes. E aí é bom quando a empresa organiza um pouco mais isso. E quando organiza, vira uma ferramenta explosiva. A gente, por exemplo, ajudou recentemente o Hortifruti Natural da Terra a usar melhor algumas ferramentas digitais. Os resultados foram, em termos de participação, explosivos. Agora, os atacarejos também estão começando a usar essas técnicas de venda digital, seja no comércio eletrônico com P, seja fazendo marketplace, seja participando de marketplace. Esse participando de marketplace é uma forma muito interessante. Uma forma é você, por exemplo, permitir que o Rappi trabalhe contigo. Ele pode trabalhar de uma forma ostensiva, ou seja, sem pedir sua autorização, e vai naquele modelo rápido e tudo, mas você pode fazer uma integração com Rappi ou Rappi Likes, onde você expõe seu sortimento lá dentro e o consumidor pode consumir através dessas plataformas de delivery. Então, essa forma muito fácil, rápida de fazer. Tem uma questão aí que o cliente é da plataforma, não é seu. Então, tem um ponto, acho que na minha sugestão é que isso seja uma estratégia complementar, não a principal, mas você tem diversas alternativas. Fora o que você falou, que não necessariamente transformação tem a ver com a parte do comércio. Tem a ver, às vezes, com a empresa se pensar num contexto mais digital e como é que ela atua dentro desses ecossistemas que o Sérgio mencionou, o Márcio também, como um participante desses ecossistemas. Então, mesmo ela não tendo um canal de comercialização nativamente digital ou diretamente digital, ela pode estar se preparando para esse mundo digital, ela tem que se preparar para esse mundo mais digital de uma forma ou de outra. Então, bom, passando a bola agora para Sérgio ou Márcio. Eu traria um olhar aqui, Quiroga, nesse sentido, que é o seguinte, né? Quer dizer, eu acho que essa dinâmica hoje de multicanalidade é uma dinâmica que, conectando com a frase fala do Sérgio, ela também tem que ser para o pequeno e médio, ela também tem que ser, inclusive, para o setor de supermercados. Tá? Porque, o consumidor, como a gente tem visto, ele está cada vez mais digital, ele tem um consumo na palma da mão, cara. Então, como é que você não está lá? Você tem que estar lá. Se o consumidor está lá, você tem que estar lá. Você precisa encontrar parceiros, né, que conectem aqui a cadeia de valor no teu negócio, no teu produto, e avança.
A gente, para dar um exemplo para vocês aqui, a gente acabou de adquirir, a gente nem publicou isso em mídia ainda, mas acabou de adquirir uma plataforma, e vamos acelerar isso aqui na Alelo nos próximos meses, chama Pede Pronto. O que é isso? Eu tenho aqui, cara, milhões de usuários, de consumidores com os nossos créditos, com os nossos cartões, tem milhares de mercados. Por que não conectar as duas coisas? Né? Permitir que a venda, o mercadinho de esquina ali, que tem um produto bom, que tem um preço bom, anuncie aqui dentro e a gente faça a venda ali de forma direta, barata, mais barata possível. A gente sempre tem um desafio de preço, né, entre comprador e vendedor, mas tem um desafio aqui que precisa ser colocado, e que o lojista faça a entrega, ou a gente facilita a entrega. Então, a dinâmica é, empresas como a Alelo, que ela é essencialmente um ecossistema, a gente vive disso, né, Quiroga, de comprar e vender, a gente tem que facilitar, precisa dar acesso também para o pequeno e médio varejo a essas plataformas de multicanalidade, né? De fato, é muito difícil você convencer um empresário familiar que ele precisa investir na criação do seu próprio e-commerce, né? É difícil, é custoso, tem um processo de aprendizado alongado, a conexão do marketplace, seja ele direto ou indireto, é um caminho. Mas também descobrir as formas que ele possa fazer a venda, né? Tá aí o WhatsApp, né? Você vê a explosão de venda pelo WhatsApp de tudo. O verdureiro aqui de casa vende pelo WhatsApp. O cara entrega aqui em casa uma caixa com a verdura toda vez, a cada 15 dias. E é produto de qualidade, produto bom. Por que não aqui o supermercado perto não faz alguma coisa nesse sentido? Então, é um processo de descoberta, é um processo de curiosidade, é um processo também de preparação da equipe, não dá para ignorar mais isso. Isso aqui vem depois. Não dá, é agora. Você precisa participar do jogo agora, não deixa para amanhã. Procura pessoas, procura empresas que querem, né, conectar o seu negócio e fazer funcionar bem. Então, é o tempo da colaboração. Perfeito. Perfeito, perfeito, muito bom. Eu só queria adicionar ao que vocês disseram, que assim, a gente ainda precisa olhar para dentro de casa, porque a transformação digital dentro de casa, né, vou trocar para um nome mais bonito, produtividade, né, ainda é algo que a gente não está considerando muitas das vezes, né? Então, assim, como o Flávio colocou, tem que começar às vezes pelo e-commerce, pelo marketplace, fantástico. Agora, vamos olhar para dentro de casa, gente. A transformação digital também está dentro de casa. A gente costuma usar muito um software aí de uma empresa, essas que são grandes aí, se eu não me engano, chama Excel, né? Para poder fazer muita coisa dentro de casa. Não tem problema usar o Excel. Só vamos lembrar que ele foi criado em 1982, se eu não me engano, 86, alguma coisa assim, né? E a gente continua usando e aplicando ele no nosso dia a dia para resolver problemas de forma sequencial, que é o que ele faz, né? Então, assim, se a gente olhar para dentro de casa, seja numa questão de uma planilha que você usa, seja uma questão de um processo que você precisa repensá-lo, você pode sim fazer uma inovação incremental, fazer uma transformação digital do lado de dentro e ter muito mais, vamos chamar assim, possibilidade de dar um passo para um omnichannel, de dar um passo para um e-commerce estruturado com experiência do cliente de verdade, né? Que isso é uma coisa que o varejo deixa muito a desejar ainda, by the way, né? Ou seja, dá para fazer muita coisa. E não é só olhar para fora, gente. Só queria chamar a atenção, as duas respostas, estou 100% de acordo, só queria chamar a atenção a gente olhar para lá de dentro também. Porque tem muita coisa do lado de dentro que a transformação digital, seja pelo modelo de negócio, seja pela experiência do colaborador, né? Ou seja, por uso de tecnologia, pode te ajudar a se transformar. Pô, que fantástico, fantástico. Você falou, Sérgio, no final, desculpa, no começo, os pilares ali da transformação digital, muito parecido também com o que Quiroga falou, pessoas, processos, tecnologias, né? Vamos falar um pouquinho de cada um desses pilares, né? Quando a gente fala de pessoas, eu ouço muito falar, e você mesmo, Sérgio, já falou muitas vezes, há anos no digital, não adianta ser top-down, não é o CEO que chega lá e fala, agora todo mundo é digital e vocês têm que ser digital e acabou, né? E também, se o board não compra a ideia do digital, também não funciona, né? Então, como que é essa relação assim de pessoas, mindset, o que tem que mudar ali na cultura do negócio? Bom, deixa eu começar de trás para frente, então.
Até porque esse tema eu adoro. Quantas horas eu tenho para falar sobre esse tema, hein, Flávio? Porque Umas 25. A gente vai ter que encerrar a transmissão daqui a pouco, mas a gente pode ir conversando aqui. Beleza. Eu acho assim que é muito interessante isso, né? Acho que o pessoal vai concordar comigo, né? A gente fala muito de cultura, né? Cultura é a chave da transformação digital, ou sem a cultura não tem transformação digital, e assim por diante. Eu acho que, de forma geral, a gente pode dizer que é isso mesmo. Agora, não dá para transformar a cultura de uma empresa que tem 1 ou 100 mil funcionários do dia para a noite, sem ter preparo, né? Sem ter, de uma certa forma, um roadmap para seguir, né? Sem que a gente consiga, de verdade, trazer as pessoas, tirá-las da zona de conforto, principalmente, mas trazê-las para que a gente consiga fazer discussões, assim, discussões sobre diversidade básica, sobre produtos, sobre serviços, sobre postura, né? Ou seja, a cultura é algo fundamental para a transformação digital, eu não tenho dúvida. Agora, não adianta também colocar uma empresa 100% digital com todo mundo ali e achar que vai ser melhor do que a outra, que também não é suficiente. Porque você tem que alinhar a cultura com o propósito, tem que balancear as necessidades da empresa, tem que balancear para onde a empresa quer ir, e aí você começa sim a fazer essa cultura permear um pouquinho essas decisões, né? Cultura, propósito, missão, essas coisas, então a gente fala há quantos anos? Há 20, 30, 40, 50 anos, a gente está falando a mesma coisa. Então, de novo, não mudou, né? O que mudou agora é que muitas das vezes você precisa não só de uma pessoa experiente que trouxe você até aqui, mas você precisa de pessoas novas que levam você daqui para frente, né? Então, assim, a gente fala das novas profissões e profissões do futuro, né? Dos cientistas de dados, né? Dos gestores de conteúdo, né? Gestores de marketplace, assim por diante, né? Então, assim, você acha que você não precisa disso, né? Porque você continua olhando no seu conhecimento passado. Então, assim, misturar conhecimento com cultura e com propósito é aquilo que vai dar com sucesso para você o passo necessário para a transformação digital. E a gente discute o como aí uma outra hora, tá? Só para poder parar por aqui, senão o pessoal não vai conseguir falar e me ajudar aí, né? O Márcio Quiroga, por favor. Ou cada um fala de um pilar, né? Sei lá. O pilar de pessoas é sempre muito, muito empolgante, né, Sérgio? Bom demais. A gente tem, cara, nas organizações, qualquer que seja ela, uma pequena lojinha, uma grande companhia multinacional, pessoas são sempre um desafio, né? Mas acho que nunca a gente teve tão demandado a ter uma comunicação muito aberta, muito clara, muito transparente entre toda uma organização. Então, acho que uma cultura vencedora, nesses tempos de aceleração digital, vamos colocar assim, né? Porque a gente vivia um processo de transformação ali mais gradual, a pandemia nos colocou, como o Quiroga trouxe, uma baita de tsunami, você precisa aprender muito rápido. Então, acho que a gente precisa, de fato, estimular mais nas equipes o processo de conhecimento, de buscar conhecimento, de ir atrás de novos métodos. E aí o empresário que está nos ouvindo aqui, sim, sinto muito em dizer, mas o jeito que você ganhou dinheiro a vida toda, talvez agora você precisa repensar. Comprar e vender sempre foi talvez uma baita de uma prática muito bem sucedida no mundo inteiro. Só que ela por si só hoje, ela é um modelo que precisa evoluir. Você precisa olhar aonde o cliente está, como é que o cliente quer consumir, como é que você chega na casa do cliente, como é que você encanta o teu cliente. O Quiroga trouxe muito bem o exemplo da Amazon. Aliás, estou aqui lendo um livro, Quiroga, super recente, ó. Cara, sem fazer propaganda, tá, pessoal? Fundamental. As cartas do Bezos, está aqui no meu book. É impressionante como é que esse sujeito colocou o cliente no centro desde a origem. Então, se o sujeito está fazendo isso e hoje é a maior empresa do mundo em valor de mercado, para alguma coisa ele só pode fazer bem feito. Então, eu vou aqui aprender com ele para ver como é que eu consigo colocar isso no dia a dia da minha empresa. Para como é que eu faço isso a ajudar a cultura das minhas pessoas a se conectarem com o principal mandatário de qualquer negócio, que é o cliente. Se a gente não tiver conectado com o interesse do cliente, não existe cultura, não existe negócio, né? Então, a gente precisa fazer com que as pessoas se conectem com os seus clientes e, obviamente, se coloquem em ambiente de aprendizado, de eterno aprendizado. Porque coisas que foram muito boas até algum tempo atrás, elas estão desafiadas hoje, são necessárias mudar, são necessárias evoluir essas práticas, né? O time que já ganhou muitos campeonatos no passado,
hoje precisa se modernizar, você precisa se atualizar, porque a arena competitiva é diferente. Eu estava outro dia discutindo com um colega, a gente está com muita dificuldade de contratar gente de tecnologia, eu acho que a gente é a única empresa que deve estar com esse problema. E a gente estava discutindo sobre isso, né? Pô, São Paulo não tem gente, não tem mão de obra, papapá, que tem, o preço está lá nas nuvens, hoje precisa achar um cara, um DevOps está caríssimo. E aí a gente, com a pandemia, né, a gente começou a contratar de outras regiões do Brasil. Porque está todo mundo trabalhando home office. Eu estou trabalhando de casa 7 meses. Vou no escritório uma vez por semana ali para ver se as coisas estão no lugar. Mas, a rigor, está todo mundo... E alta produtividade, diga-se de passagem. O pessoal está entregando muito mais, ou seja, a empresa está funcionando super bem. Mas o fato é que a gente tinha uma barreira logística, física, para contratar as pessoas. A gente abriu 3 vagas nesses últimos 15 dias e contratou gente do Maranhão, contratou gente do Ceará, contratou gente do Mato Grosso, com nível de qualidade técnica impressionante. Ou seja, as pessoas estão disponíveis em vários lugares, especialmente em empresas de demanda de serviço. Obviamente, aqui no varejo isso é pouco comum, né? O varejo é o atendimento, é a proximidade. Mas quando você fala desenvolvimento de tecnologia, você não precisa mais ter o cara aqui do teu lado, o cara pode estar em outros lugares. Então, essas fronteiras foram de lado com a aceleração digital. Mas, de maneira geral, eu acho que o processo ele tem que ser um pouco top-down e é um pouco... É o chuveiro e bidê, né? Essa é uma frase feia, mas eu não tenho como expressar melhor, né? É o chuveiro e o bidê, de fato. Você tem que fluir das camadas de uma organização para a coisa fluir e, obviamente, chegar na ponta, que é a percepção do cliente, que é o mais importante. Legal. Vou dar 3 pontos básicos, concordei fatalmente com as 2 explanações anteriores, mas um ponto que funciona muito em relação à cultura, da transformação digital, é liderar pelo exemplo. É a fórmula antiga, mas cada vez mais isso é importante. Então, não adianta você pensar em tentar implantar uma transformação digital se você tem no C-level da companhia e no conselho práticas não compatíveis com essa cultura mais digital. Por exemplo, a permissão ao erro. A cultura digital é uma cultura muito ágil e pressupõe a capacidade de tentar inovar, tentar reinventar processos, e isso fatalmente pode acarretar em erros. Mas se você tem uma cultura punitiva extrema ao erro, você inibe essa capacidade criativa. Então, é fundamental que a empresa tenha uma aceitação ao erro. É óbvio que e nesse ambiente de aceitação ao erro, o cara se autodeclara como uma pessoa que errou, tomou uma decisão errada, e rapidamente a companhia pode ajustar aquele erro e se aprimorar. Então, esse ponto é importante. Outro ponto últimozinho estruturas menos hierárquicas, mais horizontais. Então, é importante você adotar modelos de pequenos grupos de trabalho para pequenas frentes, dando muita autonomia, e que isso vai acabar gerando processos mais rápidos e evolução mais rápida. Se você mantém aquele processo que, em última instância, você tem um diretor, ou alguns diretores, ou o presidente decidindo quase tudo, você faz com que o seu processo seja mais lento. Isso, naturalmente, de novo, usando Darwin aqui, você se adapta às mudanças de uma forma mais lenta e está mais comprometido na questão de sobrevivência. Flávio, contigo. Sem dúvida, falar de pessoas é muito mais legal do que falar de processos e tecnologias, né? Devia ter deixado por último para ter tempo de falar dos outros. Mas a gente tem mais um pouquinho de tempo, então, rapidamente, não vamos pular, não. Rapidamente, vamos falar um pouco de processos. Os processos, quando a gente fala de área de tecnologia, adora processos, né? Os processos funcionam muito bem nas áreas de tecnologia. Mas quando a gente fala com as outras áreas, de integração mesmo das áreas, e principalmente para a área criativa, processos para publicitário, parece que está vindo com uma arma, né? Uma metralhadora em cima dele. Então, como que muda também esse mindset, se cria esses processos dentro das empresas? Eu acho que nunca teve tão em voga a questão aí do trazer o Lean de volta, né, pessoal? O Lean, que é uma prática de gestão de processos lá da Toyota, da década de 60, se não me engano. Hoje você vê, viu, Sérgio, quase em todos os manuais de consultoria, né? Como é que você pega algo... Fantástico, né? E obviamente, você está modernizando a forma lá, usando as metodologias ágeis conectadas aos processos de Lean para simplificação. Mas eu acho que é isso, é revisitar todo o tempo
a tua operação, né, o teu negócio, e tem alguma maneira de evolução, tem uma maneira de enxugar, tem uma maneira de você fazer mais fácil. E tem uma mudança, na minha opinião, que as empresas digitais trazem, de novo, que é essa centralidade no cliente. Se o teu processo está centralizado na tua empresa, cara, está na hora de você revisitar ele. Porque se ele não está desembocando no cliente, puta, você está perdendo alguma oportunidade, ou então está deixando alguma coisa na mesa. Minha perspectiva. Nossa, fantástico, Márcio, assim, muitíssimo alinhado, e só acrescentando o fato de que, assim, a gente decidiu muitas coisas de processo da nossa mesa, sentado, sem entender o que o cliente pensa, né? Certo, Quiroga? Quantas vezes, né? Tomamos uma decisão ali, não, faz assim, pronto, porque eu acho que é melhor. Cara, acabou o que eu acho que é melhor. Se você não ouviu o teu cliente, você acabou de mostrar o livro do Bezos, cara. O cara, se ele não tivesse ouvido o cliente, ele não teria chegado onde ele chegou. Então, assim, não dá para a gente tomar decisão mais de dentro da nossa sala. A gente tem que ir para o campo. Essa é uma triste realidade que a gente esqueceu dela nos últimos 20, 30 anos, eu acho, né? Acho que, só complementando, de acordo também com o que foi falado, a gente hoje tem ferramentas muito eficazes para você ir ao campo digitalmente, virtualmente, como a gente está fazendo aqui. Então, hoje dá para medir tudo no digital. Isso ajuda muito. Então, o velho PDCA aplicado com técnicas, ferramentas, como foi comentado aqui por ambos, digitais, faz com que você realmente consiga mais rapidamente entender o que o teu cliente quer, botar a tua organização alinhada com isso e fazer acontecer. De novo, testa, corrige o mais rápido possível, mede, e esse ambiente cada vez mais digital permite que a gente meça quase tudo. Você falou, Sérgio, sobre o Acho, né? E teve um executivo, não vou lembrar de qual empresa agora, também não vem ao caso, que no Digitalx Expo fez uma palestra fantástica e ele disse que quando vai começar uma reunião, alguém começa falando, bom, eu acho que, bom, então a reunião precisa parar, precisa sair da reunião, com toda a delicadeza e educação, por favor, saia da reunião, busque os dados, né? Nós temos dados, e volte com dados. E não fale, eu acho. Fale, se a gente fizer isso, vai acontecer isso, se eu fizer isso, vai acontecer isso, porque eu tenho dados hoje e eu não preciso mais de achismo, né? Sair da era do achismo e ir para dos dados. E como tecnologia, ao meu ver, ela é a ponta, né? Ela não adianta implantar uma tecnologia, não adianta começar pela tecnologia, implanta uma tecnologia que ela não vai ser usada para nada. E como o Sérgio também falou antes, não adianta criar inovação dentro das empresas que hoje em dia acabam não sendo usadas. Não sei se vocês concordam com isso, né? Que a tecnologia é meio que uma consequência do processo de transformação. Como eu falei, a tecnologia ela acaba viabilizando em geral. Óbvio que algumas tecnologias muito disruptivas, ela pode ser fator de reflexão de mudança de estratégia. Mas, assim, começa da estratégia, vai para a cultura, vai para essa questão de viabilizar processos que façam que a empresa realmente possa trabalhar numa outra velocidade, num outro ritmo. E, por fim, a tecnologia está lá para ajudar a suportar tudo isso. E olha que eu venho de tecnologia, então não estou querendo minimizar o papel da tecnologia. Mas só acho que é o seguinte, ela realmente não ela acaba... a menos de fatores muito disruptivos, quando você vem com uma tecnologia de IoT muito diferente, uma tecnologia de mobilidade muito diferente, 5G, e faz com que aquilo lá vire um fator de reflexão da sua estratégia, mas, em geral, é consequência de uma decisão estratégica, de uma reinvenção de processos e negócios. É isso mesmo, o Flávio. E você sabe que essa questão eu acho que a pandemia também ela nos ajudou em muita coisa, né, cara? A pandemia tem seus problemas, ela ajudou a gente num monte de coisa, né? Uma delas é que a gente tem um botãozinho mágico que você pode tirar as pessoas da reunião que estão lá sem falar nada também. Que na sala de reunião não dá, você tinha que empurrar o cara ou pegar a cadeira de roda e fazer alguma coisa, né? A cadeira com a rodinha ali, empurrar, né? Porque, assim, veja, a gente ganhou muita, eu diria assim, é uma pseudo-produtividade, vamos colocar dessa forma, não sei se ela é realmente uma produtividade, né? Mas as pessoas estão entrando, estão participando, e o mais importante, né? Eu acho que agora as pessoas estão se preocupando em parar de falar eu acho e dizer o dado que eu consegui encontrar, a pesquisa que eu fiz foi dessa forma. Porque hoje eu acho que é inaceitável você ir para uma reunião e você, no mínimo, não ter usado aquele verbo novo da língua portuguesa chamado googar, né? Quer dizer, se você não googar alguma coisa para a partir daí entender o que está acontecendo e se posicionar, gente, isso é básico hoje. Então, eu acho que assim, essas coisas estão mudando,
né, concordando 110% com o Quiroga, de que assim, a gente vai precisar muito fortemente perceber que tem novos hábitos que a pandemia vai trazer para o nosso dia a dia que vão ser fundamentais. Eu imagino e espero, pelo menos, né? Meu ponto aqui é complementar o de vocês, é assim, tecnologia é sempre meio, né? Sempre é o tubo que liga duas coisas, né? A estratégia à execução. Então, você precisa ter uma estratégia muito bem alinhada com essas revoluções comportamentais que estão acontecendo, né? Que estão trazendo toda essa nova demanda, esse crescimento do consumo, essa digitalização frenética do mundo. E, obviamente, você também precisa de ter uma boa execução. Pessoal, qualquer plano é muito bom enquanto está no papel. Na hora de fazer, de fato, faz toda a diferença. Você tem um time muito engajado, com um propósito muito bem definido. Né? E, de novo, aqui, sempre trazer a questão da centralidade no cliente como algo fundamental. Mas a estratégia conectada com uma boa tecnologia, hoje a tecnologia, a gente falou sobre isso, né? Ela está disponível. Você pode acessar tecnologias de altíssimo nível para uma empresa pequena. Você não precisa ser uma empresa gigante para poder melhorar a tua operação usando tecnologia. Mas, de novo, você tem que conectar a estratégia do teu negócio, para onde você quer ir, com como você quer ir, usando as melhores tecnologias disponíveis e, obviamente, com uma boa execução. Pessoal, é isso. Vou precisar encerrar aqui, porque encerrou o nosso tempo, mas eu gostaria de ficar conversando por horas e horas aqui. Vamos marcar outra conversa, outro papo, outros eventos. Vou chamar vocês para a gente continuar esse papo aqui, tá? Antes de passar a palavra aqui para o Roberto fazer o encerramento oficial, quero agradecer mais uma vez a presença de vocês e dar parabéns pelo trabalho que vocês vêm fazendo na transformação digital, na transformação dos negócios aqui no Brasil. Isso está sendo fundamental para acelerar. Vocês são protagonistas aquele slide que foi mostrado. Você quer acompanhar a transformação, você quer ser o protagonista. Vocês foram atrás de serem protagonistas, são os protagonistas. Sérgio, depois de muitos projetos, mais 100 projetos entregues pela PwC, com a coragem toda, está aí com uma nova empresa, Digitizime, e desejo todo sucesso para o Márcio, Márcio e a equipe fez a transformação da Alelo, é uma empresa mega digital, a gente conversa bastante, eu vejo na prática ali que é realmente uma empresa digital e faz a diferença para o nosso mercado. E o Quiroga também, que falar de todas as empresas que ele ajudou a fazer, se transformar em empresas digitais ou mais digitais e transformar realmente seus negócios. Muito obrigado. Fico por aqui com vocês e convido para no próximo papo a gente estar junto de novo. Obrigado, Flávio. Até a próxima. Super obrigado, Flávio. A todos da audiência também que acompanharam a gente. Até mais, pessoal. Tchau. Roberto, com você, Roberto. Obrigado. Obrigado, Flávio. Excelente painel, muito conteúdo, muita inspiração também. Agradeço o Quiroga, o Sérgio, o Márcio. E lembrando que amanhã temos Alta Agenda, né? Começa às 9h10. Todos estão convidados. Esperamos a todos. E também lembrando que a cobertura completa da Comissão Abras vai estar publicada na Superipa de novembro. E aí também convidar todos para visitar a área dos patrocinadores lá. Tem bastante conteúdo postado lá, promoções exclusivas para esse período da convenção. Também oportunidade aí dos varejistas fazerem contato direto com as indústrias para aproveitar essas condições. Mais uma vez, obrigado. Parabéns a todos pelo painel, um conteúdo excelente. E até amanhã. Tudo bem.